esperança é um passo importante para que nós tenhamos a perspectiva de dias melhores. Mas só a esperança, ela não vai trazer os resultados que às vezes nós tanto almejamos. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 e seguintes, nós vemos a história de um homem que tinha a esperança em uma determinada coisa que poderia trazer para ele a solução do seu problema. Um homem que há 38 anos vivia como paralítico, em cima de uma cama. Ou seja, um homem que há quase 4 décadas vivia à mercê de uma enfermidade que o impossibilitava de viver uma vida digna, independente. E ele esperava que o seu problema fosse resolvido através de um tanque chamado Tanque de Betesda. E Jesus estava em Jerusalém e viu aquela multidão de enfermos que estavam naquele tanque, na expectativa de ter a cura para as suas enfermidades. E esse paralítico também estava lá. Jesus, ao deparar-se com ele, faz uma pergunta, eu diria que lógica. Jesus olha para ele e vê a situação que se encontrava, de enfermidade, de incapacidade, e pergunta, queres ser curado? É uma pergunta um tanto que lógica, não é? O desejo de quem está doente é de ser curado. Mas a resposta daquele homem é curiosa, porque ele poderia ter dito de imediato, sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas a resposta dele foi diferente. Ele observa a situação de dificuldade que ele enfrentava e ele diz, olha, eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água é agitada. Então assim, eu até quero ser curado, mas eu não tenho como. Eu estou impossibilitado. E aquele paralítico, ele então não entende a pergunta de Jesus. Primeiro porque ele olhou para a dificuldade. Ele olhou para a sua deficiência e para a falta de ajuda. Porque ele estava ali sozinho, sem ter ninguém que pudesse então ajudá-lo na tarefa de entrar no tanque. E ele então deposita a sua confiança naquele tanque. Veja, meus queridos, ele está diante de Jesus, ele está diante daquele que tem em suas mãos toda a autoridade nos céus e na terra, mas ele não consegue perceber isso. Ele até que tinha um pouco de esperança no seu coração, mas a esperança dele estava em algo que não poderia resolver a sua questão. Ele achava que precisava mudar a sua situação, que precisava de alguém que pudesse ajudar. Certamente ele não conhecia aquele que lhe perguntara se ele queria ser curado. E esse é o grande problema da humanidade. Muitos vivem sem esperança no mundo, ou às vezes quando a têm, mas é em algo errado, algo que não pode ajudá-lo, que não pode trazer a solução para o problema que enfrenta. E Jesus se apresenta e pergunta para ele, quer ser curado? Talvez essa pergunta esteja sendo feita para você nesse momento. Você quer ser curado? E Jesus então imediatamente ordena que aquele homem
se levante e ande. E ele se levantou e andou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. A doença não mais tinha poder sobre a vida daquele homem. Mesmo que ele não tivesse compreendido Jesus e o seu poder, mesmo que ele não estivesse crendo precisamente na cura que iria ser realizada por Cristo, mas nós vemos que Cristo ama aquele homem, se compadece da sua situação e cura da sua enfermidade. E Jesus é aquele que nos ama. Jesus é aquele que está disposto a nos ajudar. Não apenas para trazer a solução para uma enfermidade física, não apenas para algo terreno e transitório. Jesus é aquele que pode curar a alma. Jesus é aquele que pode trazer vida para o pecador. Ele pode trazer a restauração da alma. E ele te pergunta: queres ser curado? Quer receber a cura? A cura que as pessoas mais precisam é a cura espiritual. Porque a Bíblia diz que o homem e a mulher estão doentes espiritualmente por causa do pecado. Paulo vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o maior problema da humanidade é viver esta separação com o Criador. Mas que Jesus é aquele que pode trazer esperança para você. Jesus é aquele que pode curar a sua enfermidade mais urgente, que é a enfermidade da alma, o perdão dos pecados, o pecado que aprisiona, que afugenta, o pecado que condena, o pecado que encerra o homem na condenação. Jesus é aquele que pode mudar a situação, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia. Então, não faça como esse paralítico que olhou muito mais para as adversidades, para a sua deficiência, que confiou muito mais em algo que de fato não poderia trazer a solução para o seu problema. Ele olhou para o problema. Creia, meu querido, creia em Jesus e receba das bênçãos que Ele pode te oferecer.